Agora é o segundo momento da nossa live. E eu quero começar com a votação lá no Tribunal Superior Eleitoral para caçar o Castro, né? Vocês sabem que um dos ministros pediu vista. Já era esperado isso. E isso, Paulo J. Santos, Carlos Alberto Bessa, Boca Braba, França Vans, na minha visão, reforça aquilo que eu digo nesse canal há 7 anos. A estrutura judiciária brasileira é da burguesia, é de controle completo da burguesia. É tanto que o Cláudio Castro já sabia disso. Ele sabia que tinha alguém que já, de repente, até conversou com ele, se falaram por telefone antes da votação de ontem. E aí, cara, você vai mesmo fazer aquilo que você me prometeu? É claro que eu estou exagerando aqui, que eu não tenho como comprovar isso. Mas é bem próximo disso. E aí, você vai fazer aquilo que ele prometeu? Claro que vou, cara. Fica tranquilaço aí. Eu vou pedir visto, vamos colocar esse negócio para o ano que vem. Aí vem a eleição, fica tranquilo. Pode matar aí no Rio de Janeiro quantos trabalhadores e trabalhadoras você quiser. É tanto que ele já prometeu hoje 10. 10 novas operações. 10 novas operações. Né? Olha aqui a matéria. Olha isso aqui. Dinheiro vivo e esquema de corrupção. Por que ministra do Tribunal Superior Eleitoral votou para caçar Castro? Né? A ministra Isabel Galotti, do Tribunal Superior Eleitoral, votou nesta terça pela cassação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por abuso de poder político e econômico nas eleições de 22. Em seu voto, Galotti acompanhou o entendimento do Ministério Público Eleitoral, que apontou o uso da Fundação CEPERJ e da UERJ para financiar cabos eleitorais e desequilibrar o pleito. Então, se você rodar, gente, ele investiu cerca de 500 milhões de reais só na CEPERJ, e exigia que as pessoas fossem para todos os eventos de rua, os comícios, as reuniões, né? Houve também, além da explosão de gastos da CEPERJ, houve também a explosão de gastos na UERJ, né? Então, as denúncias de corrupção para ganhar a eleição em 22 são muito, muito contundentes. Mas teve um cara chamado ministro Antônio Carlos Ferreira, ele pediu vista, suspendeu o julgamento, que deve ser retomado apenas no ano que vem. Apenas no ano que vem. Portinho, a gente quer te ouvir. A gente tinha uma esperança muito pequenininha que acontecesse alguma coisa no Tribunal Superior Eleitoral, muito pequena mesmo, porque a gente desconfiava que um deles ia pedir vista, né? Mas e vai retomar só no ano que vem. E aí é quase certo que não vai acontecer muita coisa. Ano eleitoral é muito complicado, né? Pegar um cara que está se construindo ou está tentando se construir como uma espécie de um dos heróis aí da extrema-direita, porque mata, porque entra na comunidade como ele entrou. Fala para nós aí, companheiro Luiz Portinho. Gilbert, fazendo um paralelo meio tosco aqui, né? Mas só para a gente ter uma ideia da magnitude da fraude eleitoral que está em jogo aí do Cláudio Castro, né? Tu pegar os números lá daquela campanha dos empresários contra o Zohran Mamdani nos Estados Unidos, é praticamente os mesmos números, né? Nós estamos falando aqui de uma grandeza de gastos públicos que esse Cláudio Castro fez utilizando a máquina pública, né? E isso é uma questão que a gente um dia vai ter que rever no Brasil, né? Essa questão da reeleição, o uso da máquina pública. O Bolsonaro fez isso contra o Lula, só que não funcionou, né? O Cláudio Castro funcionou, ele ganhou no primeiro turno, né, Gilberto? Ele ganhou no primeiro turno. Aí, às vezes, a gente fica se perguntando, mas como que o Cláudio Castro ganhou no primeiro turno? Gente, com esse número de cabos eleitorais que ele comprou através da máquina pública, era impossível não ganhar essa eleição. E aí vamos para o julgamento, Gilbert. É bom a gente lembrar que esse julgamento só está acontecendo no TSE porque é recurso.
Se é recurso, teve uma decisão anterior que foi da onde? Do TRE do Rio de Janeiro, da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. Totalmente aparelhada pela direita e extrema-direita carioca, né? Os juízes indicados aí nos 40 anos que a direita está lá tomando conta do Rio de Janeiro são os desembargadores do Tribunal de Justiça. Então, quando o Gilbert diz que a justiça está a serviço da burguesia, e nesses locais aí, onde a gente tem a direita comandando há décadas, como São Paulo, como Rio de Janeiro, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos já há 20 anos quase com essa turma da direita aqui, os judiciários, os tribunais de justiça são totalmente a serviço dessa direita que governa. Então, chegou no TSE, e ali no TSE, Gilbert, são 7 ministros, tá, que vão julgar. Eu dei uma olhada ali quem está na lista, e eu acho que é 4-3, tá, Gilbert? Eu acho que é 4-3 pela cassação do Cláudio Castro. Quem são além do Ferreira, esse que pediu vistas, nós temos o Cássio Cunca e o André Mendonça, que eu acho que são 2 votos que, né? Alguém acha que que o Cássio Cunca e o André Mendonça vão votar contra a cassação vão votar pela cassação do Cláudio Castro? Acho que ninguém vai ter ilusões aqui, né? Então nós vamos ter... E os outros ministros ali, tem a Carmen Lúcia, tem mais 2 ali agora que eu não vou recordar o nome, mas eu acho que são ministros que vão votar pela cassação. Então, potencialmente, aí a gente não pode dizer certo o que os ministros vão julgar, né? Mas potencialmente eu estou vislumbrando aí um 4-3, e a gente vai ter ainda, Gilbert, além desse pedido de vistas, o Mendonça e o Nunes também poderão pedir vistas. Então a gente tem todos esses... É uma corrida de obstáculos a cassação do Cláudio Castro, né, Gilbert? E como tu falaste aí, dificilmente... Aí nós vamos pegar, né, Gilbert? É governador do Rio de Janeiro, gente. Vocês acham que, assim, faltando 6 meses para a eleição, já na campanha eleitoral, esse julgamento vai ser realizado? Não vai. Então ele vai fechar o mandato sentadinho ali na cadeira do Palácio da Guanabara. Como o Gilbert falou, tem mais 10 chacinas pela frente, né? Não vou dizer 10 operações, eu vou usar o termo 10 chacinas pela frente. Nós já temos aí um calendário de chacinas, Gilbert. Eu não sabia disso, né? E aí vem um outro ponto que eu acho que a gente podia debater um pouquinho, Gilbert, que é a buquelização, né, da direita brasileira. O modelo Bukele, que é a segurança pública a serviço da matança da população, da tortura em cárceres, né, penitenciárias, que são verdadeiras masmorras, e tortura e tudo que tem de ruim, né? Essa é a estratégia que a extrema-direita brasileira está importando para usar de cabo eleitoral no ano que vem nas eleições, né, Gilbert? Exatamente. E é bom lembrar que o mandato da Carmen, à frente da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, termina agora. No ano que vem, 26, será o Nunes Marques, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, esperar alguma coisa daí, eu acho, em relação ao Cláudio Castro, é muito difícil. Ele poderá ter problemas depois que ele for eleito, se ele conseguir a eleição para o Senado, porque o objetivo dele com essas operações, com essas chacinas, é eleger-se senador e se blindar das dezenas de denúncias de corrupção contra ele no estado do Rio de Janeiro. Ele talvez tenha problemas durante os 8 anos do mandato dele como senador. Aí é uma coisa que vai se arrastar, vai depender de muita coisa, né, dentro da justiça. A justiça brasileira é medrosa, é covarde, quando tem que mexer com determinadas pessoas no Brasil. Todo mundo sabe disso, não estou falando aqui nenhuma novidade. Eu vou colocar para vocês agora, nós vamos. Rose Pereira, querida Rose, Vox, está aqui com a gente. Quero abraçar a Maria Cristina, nossa escritora Verônica Fonseca, o Boca Braba,
Carlos Alberto Bessa, Paulo J. Santos, Denis Nikit, que também está aqui, o Raimundo. Quero abraçar também, grande companheiro, Jorge Tadeu Magalhães. Né? O Tarcísio colocou o judiciário no bolso, com premiações e penduricalhos. Tem muito magistrado ganhando muito mais que o teto constitucional. A gente vai falar agora do Tarcísio de Freitas, desse bloco agora, tá bom? Arte Plus Arte está aqui com a gente. Eu quero agradecer a tua presença, a presença de vocês aqui na Voz Trabalhadora, no canal TV Resistência Contemporânea. França Vans está com a gente. Muito, muito, muito obrigado mesmo, tá bom? Gilbert, só para fechar o tema aí do Cláudio Castro, para a gente entrar na outra pauta, saiu agora há pouco aí a notícia, não sei nem se tu viu isso, que o número de presos que consta do relatório que o Cláudio Castro entregou para o Alexandre de Moraes é diferente do que estava sendo divulgado, né? Então já começou aí a aparecer, né? E o Alexandre de Moraes, olha, gente, ele não vai dar refresco para o senhor Cláudio Castro, tá? O Cláudio Castro está aí já cantando vitória. Vem muita coisa por aí, né, Gilbert? Vem muita coisa por aí. Tomara. E eu tenho expectativa de que o Alexandre de Moraes vai pegar forte aí nessa questão, porque, né? Se a investigação for realmente feita, se o governo federal, como Lula falou ontem na entrevista que deu, corajosa, hein, Gilbert? acompanhar isso de perto e fazer uma investigação paralela, cara, não fica, como disse a Dilma, pedra sobre pedra. Não tem como aquilo ali. Ali é uma montanha de ilegalidade. É uma montanha gigantesca de ilegalidade. Ainda tem mais uma. Que o Xandão, o Lula, a classe política, até da direita, não consegue engolir, que é isso aqui que não ia dar tempo de colocar, mas eu vou colocar. Não sei se vocês ficaram sabendo, nós fizemos um vídeo sobre isso hoje. Né? Ontem, o governo dos Estados Unidos, através do Departamento de Justiça, e dentro do Departamento de Justiça, o DEA, que está ligado ao combate contra as drogas, respondeu uma carta do governo do Rio de Janeiro pedindo apoio dos Estados Unidos, sem passar pelo governo federal, sem passar pelas autoridades federais brasileiras. Um desrespeito à lei brasileira, um desrespeito à Constituição brasileira, um desrespeito completo. Eu vou colocar o vídeo, né, do pastor Henrique falando sobre isso, aí a gente vai para o último ponto. Olha o que o pastor Henrique fala sobre essa questão. Absolutamente grave essa notícia. O governo Trump envia uma carta ao governador Cláudio Castro se colocando à disposição para o combate ao crime organizado. Vale lembrar que Cláudio Castro enviou relatórios ao governo Trump, passando por cima da diplomacia brasileira, sobre a mega operação, a chacina que ele operou no estado do Rio de Janeiro, pedindo que o governo Trump caracterize as facções criminosas como narcoterrorismo. Isso não tem nada a ver com segurança pública, nada a ver com proteção da minha e da sua vida, nada a ver com desmantelamento inteligente e eficiente das facções criminosas. Pessoal, isso é jogo político pequeno em cima da vida e do medo do povo. Essa operação não foi eficiente. Nesse exato momento, o Comando Vermelho está lá. Tratar as facções como terrorismo não é o que vai resolver o problema. Desmantelar o sistema criminoso apenas abre brecha jurídica e política para intervenção dos Estados Unidos no território brasileiro. Nós já entramos com uma notícia crime à Procuradoria-Geral da República para que essa conduta do Cláudio Castro seja devidamente apurada, porque ele pode... Cara, desliguei sem querer. Deixa eu colocar aqui uma professora pesquisadora sobre essa questão, tá? Essa mesma questão. Por favor, preste atenção, gente. É um corte bem curtinho, lá do podcast do Correio Brasiliense, que é o jornal daqui. Olha isso aqui. O tráfico é uma coisa, o terrorismo é outra. A minhoca parece com a lagarta, mas minhoca é minhoca, lagarta é lagarta. São duas coisas distintas. E eu não preciso de fazer colar no tráfico a ideia de terrorismo. Por uma razão muito simples.
começando do ponto de vista meramente jurídico. O tráfico é crime hediondo, o terrorismo também é. O terrorismo é crime insuscetível de graça, anistia e indulto. O tráfico também. O terrorismo é inafiançável. O tráfico também. Ou seja, o tratamento penal, o tratamento legal dado a esses tipos penais diferentes é equivalente. Ou seja, qual é a razão lógica, racional, que não seja meramente retórica, que não tenha um efeito, sabe, de força de expressão, sabe, grito de torcida no Maracanã, que não seja isso? O que me leva a chamar o tráfico de terrorismo ou de chamar de narcoterrorismo? Porque o traficante ou as facções criminosas podem também praticar terrorismo, podem também se dedicar ao terrorismo. Pode haver, inclusive, eventualmente, contextos em que determinadas facções do tráfico se utilizem do tráfico para incremento de ação terrorista ou vice-versa. Nesse caso, eles vão responder pelo tráfico e pelo terrorismo. Inclusive, me parece benefício para os alvos envolvidos. Esse vai ser um crime só. Que eles passem a responder por um crime só. Deu para entender? Tá tudo na lei brasileira, separado, não precisa nada disso. Eu vou, depois da fala do Portinho, mostrar o que eu estou falando desde a semana passada. Vou colocar o Instagram do governo federal para mostrar a postagem do governo federal sobre a PEC da segurança pública. E tem também o PL da facção. Então, já existem as leis e estão sendo criadas novas leis. Né, criadas novas leis. Agora, por que a extrema-direita e parte da direita não quer? Porque a Polícia Federal pode chegar nas ligações que determinados governadores têm com o crime organizado. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, acho que não tem nenhum fluminense que não saiba das ligações do Cláudio Castro ao crime organizado. Não tem um. Você pegar o TH Joias, ele fez um vídeo para promover a campanha dele usando a imagem dele com o governador. O cara, inclusive, está preso, porque ele, TH Joias, entre outros crimes, era ele o elo de ligação entre o Comando Vermelho e os fornecedores de armas pesadas, aqueles drones que foram usados lá na comunidade. Quem intermediou a compra pode ter sido o TH Joias. Eles não querem a Polícia Federal dentro disso por causa disso também. O que o Caiado tem para esconder, gente, no Goiás? Imagina a quantidade de falcatrua. Imagina a quantidade de falcatrua. O baba-ovo de miliciano, o Jorginho Melo de Santa Catarina tem para esconder. Se for investigar a extrema-direita é a direita de Santa Catarina, vai todo mundo preso em uma semana. É tudo bandido. É tanto que tem mais de 28, 29 prefeitos, todos bolsonaristas, ou afastados ou investigados em Santa Catarina. Companheiro Luiz Portinho. O Gilbert, como eu disse aqui, com a extrema-direita é tudo invertido, né? Quando vocês ouvirem falar dessa DEA aí, que é a Agência de Combate ao Narcotráfico dos Estados Unidos na América Latina, é a agência de fomento ao narcotráfico. De fomento. Então, se ela está operando já no Rio de Janeiro em conjunto com o Cláudio Castro, é de arrepiar. É de arrepiar porque é a agência de fomento dos interesses estadunidenses em relação ao narcotráfico. Os governadores da extrema-direita, que tu falaste aí, nomeaste agora, Gilbert, é só pegar os dados estatísticos. Aonde o crime organizado é mais forte é nos estados onde está essa turma. Em Goiás, do Caiado, tem a fábrica de armamentos lá. Em São Paulo, do Tarcísio Freitas, foi desbaratada agora uma fábrica de armamentos pela Polícia Federal. Foi a Polícia Federal que desbaratou a fábrica de fuzis. Alô, Portinho! Portinho.
Travou. O Raimundo colocou aqui, travou. Deixa eu ver se o Portinho volta. Ele tá bonitinho, né? Vamos deixar assim. Enquanto o Portinho volta, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou colocar aqui. Se ele voltar, aí na hora que ele mexer ali embaixo, na telinha aqui embaixo, eu coloco ele de volta. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui a PEC da Segurança Pública. Tá vendo aqui, ó? Entenda a proposta do governo do Brasil que está em tramitação no Congresso Nacional e busca integrar as forças policiais de todo o país. A PEC da Segurança Pública é um projeto do governo do Brasil para garantir integração e financiamento para o combate ao crime. É um tipo de SUS para o combate ao crime. Todas as forças de segurança do país trabalhando juntas, compartilhando inteligência, planejamento e ação. Isso já aconteceu, inclusive, na Operação Carbono Oculto, em agosto passado, vocês lembram. Por que a PEC da Segurança Pública é importante? Porque o crime não pode continuar ganhando esse jogo, né? Então tá aqui, eu vou colocar novamente para você que tem Instagram, conhecer, ler essa matéria, né, e espalhar, tá bom? Vou colocar agora aqui para você, ó, PEC da Segurança Pública. O Portinho caiu mesmo, deixa eu ver se ele volta. Olha aqui, ó. PEC da Segurança Pública. Leia e passe para frente. Leia e passe para frente, tá bom? Tem proposta, o governo federal tem proposta para combater com seriedade o crime organizado no Brasil. Vou mostrar uma outra coisa. A gente está falando do DEA, a gente está falando dos Estados Unidos. Não sei se vocês lembram, mas o Manuel Noriega, que era um ditador do Panamá, ele foi preso pelas forças dos Estados Unidos dentro do Panamá. As forças dos Estados Unidos entraram no Panamá, prenderam o ex-presidente Manuel Noriega, né, há 29 anos atrás, e levaram. Hoje ele cumpre prisão lá nos Estados Unidos da América. Qual foi a motivação da prisão? Qual foi a denúncia que os Estados Unidos fizeram? Segundo os Estados Unidos, o Manuel Noriega, presidente do país, era um homem ligado aos traficantes de droga, Aí eu pergunto para o Vox, uma pergunta muito difícil para o Vox, para o Jorge Tadeu, para Edilce, para o Boca Braba responder. Vamos dizer, no dia da prisão do hoje ex-presidente do Panamá, Manuel Noriega, ele era realmente um cara ligado ao narcotráfico. Eu pergunto para vocês, o cara foi preso pelos Estados Unidos porque era ligado ao narcotráfico desde quando? Desde quando? Desde sempre. É o que a gente leu sobre ele. Mas enquanto ele mesmo sendo um traficante, um presidente, um político do Panamá, viu, querida Anália Pereira, Zilda Martins, Verônica Fonseca, mesmo ele sendo presidente, mas era um narcotraficante, um amigo do narcotráfico, ele ficou durante vários anos como ditador do Panamá. Ele só foi retirado da presidência do Panamá pelos Estados Unidos quando ele não servia mais. Se você entrar e colocar ex-presidente do Panamá, Manuel Noriega, você vai ler sobre essa história. Então, os Estados Unidos, para defender os seus interesses, ele é capaz, os Estados Unidos, ele não vai conseguir, mas ele é capaz de derrubar o Nicolás Maduro e colocar um assassino. Eu não vou citar nomes para não ter problemas aqui para o canal. Coloca. Mas vai lá, mas o assassino, o criminoso que eles colocarem na frente para dirigir a Venezuela, vai fazer, né, vai entregar as riquezas da Venezuela para os Estados Unidos. É isso que sempre aconteceu. Pega a história dos Estados Unidos lá no Oriente Médio, pega a história dos Estados Unidos, por exemplo, na Líbia, pega a história dos Estados Unidos em várias regiões
onde era a antiga onde era a antiga Iugoslávia. Vocês vão ver isso. Eles combinam, como o Carlos Lara está colocando, essa questão, tira um que não serve mais, coloca outro, e assim eles vão levando. Isso é parte da história dos Estados Unidos, das relações internacionais dos Estados Unidos. Beleza? Como o nosso querido companheiro Portinho não conseguiu voltar, ele deve ter perdido a internet lá completamente, vou terminar com essa matéria aqui. Olha aqui, Verônica, só para terminar. Olha isso aqui. Quase 50 postos de gasolina são fechados em operação contra o PCC. Olha aqui, ó. Quase 50 postos de combustíveis foram interditados nesta quarta-feira nos estados do Piauí, Maranhão e Tocantins durante a Operação Carbono Oculto 86, deflagrada para desarticular um complexo esquema de lavagem de dinheiro ligado ao primeiro comando. A ação mobilizou forças policiais e órgãos de fiscalização para investigar a movimentação ilícita de recursos em redes de distribuição de combustíveis. De acordo com o valor econômico, a operação tem como base investigações conduzidas pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí. Então, está aí uma notícia importante: quase 50 postos de combustíveis são fechados em operação contra o PCC, ainda dentro daquela operação Carbono 14. Eu pergunto, Rose Pereira, Moisés Martinato, Jorge Tadeu, Verônica Fonseca, quantas pessoas morreram? Nenhuma. Nenhuma morte. Mas o governo federal e os governos estaduais que querem levar a sério esse combate ao PCC, ao crime organizado, ao Comando Vermelho, está pegando na parte que dói mais, que é o bolso deles, que é a grana que eles conseguem ganhar com lavagem de dinheiro. Isso é um ponto importante. Obrigado a todos, muito obrigado, e até daqui a pouco com o segundo vídeo do dia, tá? Rubem Nunes Ferreira, muito obrigado, tá? O Rubem Nunes está aqui, ó. Sinto, mas penso que na Venezuela ele não vai conseguir. Rússia e China não vai deixar. Tomara que não, tá, viu, Rubem? Rose Pereira, um grande abraço para você, querida companheira. Até daqui a pouco, tá? Denis Nikit, grande abraço para vocês e até daqui a pouco.